Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui de novo, mais uma terça-feira. Todo mundo aqui junto, então sejam bem-vindos. Prazer ter vocês aqui em mais uma live aqui no meu perfil do Instagram, no meu canal do YouTube, né? Quem está no Instagram ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva lá, sempre tem coisas muito legais. E lembrando que essas nossas lives de terça-feira, às 20 horas, são nossas lives do grupo de estudo em Sorriso Gengival. Boa noite, Sandra, tudo bem? São nossas lives do grupo de estudo de Sorriso Gengival. Estão todos convidados a participar, um grupo gratuito, que a gente discute vários pontos sobre sorriso gengival. Boa noite, Kátia, tudo bem? E é só se inscrever, tem um link lá na minha bio do Instagram, tem lá o grupo de estudo, você entra no nosso grupo do WhatsApp, e lá a gente vai mandando as informações, inclusive os links do YouTube para as nossas lives, tá? Então sejam bem-vindos. Lembrando que nesse grupo a gente discute pontos sobre tratamento, sobre diagnóstico, sobre estabilidade, sobre os resultados relacionados a paciente, casos clínicos, que mais? Pesquisas, né, artigos científicos. Então, cada semana um ponto diferente para a gente ir construindo esse conhecimento juntos aí, que é sempre muito importante, tá? Vou compartilhar minha tela aqui para o pessoal do YouTube, ainda deixa eu compartilhar, vai aparecendo a imagem. Isso. Então, pessoal, bem-vindos, né? Sempre bom estar aqui com vocês. E o assunto que eu escolhi para conversar hoje com vocês, ele surgiu a partir de algumas dúvidas que eu fui recebendo no nosso grupo de alunos. Nós temos, né, os alunos do Método RLE, eles participam de um grupo comigo, que eu sempre respondo todas as dúvidas dele. E eu vi alguns colegas com dúvida em relação à ordem, né, a sequência correta de tratamento do sorriso gengival. E eu entendo isso porque muitas vezes o sorriso gengival ele vem associado a algumas coisas, né? Ou ele vem com etiologias múltiplas, ou ele vem em casos com orto, em casos que você vai fazer uma parte restauradora, seja um laminado, uma resina, enfim. E aí, por onde eu começo, né? Essa é a pergunta, por onde eu começo? Se é um caso de uma etiologia única, beleza, né? Aquilo a gente vai tratar. Mesmo assim, nessa etiologia única, ainda você pode ter mais de uma forma de tratar aquela mesma causa, né? Você tem, né, muitas vezes isso. Formas diferentes de tratar, e aí você tem que ter uma forma de decidir qual que é o melhor caminho. A gente tem isso. Mas quando você tem mais de uma causa, mais de uma etiologia, a ordem ela importa, porque ela pode interferir por algumas razões. Seja por interferir no tratamento, seja interferir no planejamento, né? Então, isso tudo é extremamente relevante. E hoje, novamente, depois de muitos anos, hoje, atualmente, a gente tem mais de 18 anos trabalhando com sorriso gengival, em especial a técnica do reposicionamento labial, a gente entende muito bem o porquê das coisas. Eu já cheguei a fazer alguns, né, vários tratamentos na sequência errada, que hoje a gente sabe que é a sequência errada. Mas na época não se sabia, na época a gente fazia sem, né, ter uma base como a gente tem hoje. Se a gente for pegar artigos sobre sorriso gengival, você tem centenas de artigos na literatura sobre isso. E ela vem um crescente. Se você pegar ali década de 80, 90 era pouco, começo dos anos 2000 começou a aumentar, aumentar, aumentar. Hoje é muito mais, é um crescimento exponencial. Então, o conhecimento que a gente tem hoje é muito maior do que era lá atrás. As técnicas que a gente usa hoje são diferentes da que a gente usava lá atrás. Né? Eu sempre brinco que
a primeira cirurgia de reposicionamento labial que eu fiz lá atrás, ela é muito diferente da cirurgia que eu faço hoje, né? Mesmo outras cirurgias, por exemplo, hoje à tarde eu fiz uma cirurgia de recobrimento articular, um enxerto. É totalmente diferente da cirurgia se eu tivesse feito ela lá 20 anos atrás, quando eu fiz periodontia. Ia ser outra cirurgia. E provavelmente hoje eu tenho resultados melhores. Não só porque, óbvio, já fiz muito mais, mas porque a técnica está melhor. E eu sei, né, a gente entende o porquê. Então, você saber o porquê, a sequência das coisas, ela é importante, porque isso vai interferir no resultado do seu tratamento. Tá? Então, é sempre importante a gente ter esse entendimento da ordem, da sequência de tratamento do paciente que tem o sorriso gengival. Tá? Então, essa é a ideia para a gente discutir nessa noite aqui com vocês. E quando a gente pensa no sorriso gengival, a gente vai lembrar das etiologias, né? Porque se a gente vai entender o tratamento, a gente tem que lembrar que existem diferentes etiologias para o sorriso gengival. E aí, um grande primeiro erro que as pessoas acharem que sorriso gengival é tudo igual. É sorriso gengival. Pronto, está mostrando muita gengiva. E não é. Claro que o resultado final pode ser o mesmo, entre aspas, está mostrando muita gengiva. Mas o que levou a esse resultado final é diferente. E mesmo as características dessa gengiva que está aparecendo são diferentes, isso vai interferir. Então, não é tudo igual. E a gente vê um erro grande das pessoas tratando todos os casos iguais, né, da mesma forma, como se fosse tudo igual. Então, entender etiologia, entender que as causas, as etiologias, elas podem vir de origem de tecidos duros ou de tecidos moles, que ela pode ser de origem esquelética, de origem labial, de origem periodontal, de origem dentária. Tá? Então, são diferentes origens possíveis para que o paciente mostre bastante gengiva, que no final das contas tem esse sorriso gengival. Então, saber esse diagnóstico primário, ele é importante. E quando a gente pensa nesse diagnóstico, dentro do método RLE, né, a gente tem uma sequência, um método de diagnóstico, né? O RLE é um método completo, né, desde o diagnóstico, tratamento e estabilidade do sorriso gengival. Mas lá no diagnóstico a gente tem um método LHE-HE, que são das principais causas do sorriso gengival. Existem outras, mas essas são as mais comuns, que são, primeira, mais comum, hipermobilidade do lábio superior, afetando em 65%, 85% dos pacientes. Segunda, erupção passiva alterada, mais ou menos 50% dos pacientes que têm sorriso gengival, né? Excesso vertical da maxila, 20% a 30% dos pacientes com sorriso gengival. Hiperplasia gengival, 10%, mas eu até falei que a tendência disso é diminuir, porque era muito comum com aparelhos ortodônticos fixos, né? E esses aparelhos estão cada vez menos comuns devido aos alinhadores invisíveis. E o lábio curto, né? O lábio curto, que é menos de 5%. Então, são as causas mais comuns, existe uma sequência de tratamento e diagnosticar isso é importante. E vocês viram que quando você somar aí 85, com 50, com 30, com 10, com 5, dá mais de 100. Eu falo, Claire, você tá ruim de matemática, reprovou na escola de matemática. Não reprovei, não. Inclusive, eu era excelente aluno de matemática, sempre gostei, faço minhas contas tudo de cabeça até hoje. Mas é porque você pode ter mais de uma causa associada. Então, muitas vezes, você vai ter 2 causas, 3 causas, 4. Tem paciente que tem várias causas. E aí, quando você tem várias causas, elas têm um efeito sinérgico. O que isso significa? Que elas vão somando. Então, vamos supor, o cara tem uma erupção passiva alterada. Então, por causa da erupção passiva alterada, ele vai expor 2 milímetros de gengiva. Ela tem uma hipermobilidade labial. Por causa da hipermobilidade labial, ele vai expor 3,5 milímetros. Então, só aí já dá 5,5. Ele tem uma exostose, que empurra esse lábio para cima, mais 3 milímetros. Então, já deu 8,5 milímetros.
Então, você está vendo que os efeitos eles vão se somando, tá? Então, quanto mais causas o paciente tem, maior vai ser a, a exposição gengival que ele tem, tá? E quando a gente pensa nesses diagnósticos, você tem uma série de possibilidades de tratamento para cada diagnóstico. Novamente, não é tudo igual, não existe um tratamento. As pessoas às vezes pensam, vou tratar a sua gengival com toxina botulínica. Sempre é toxina botulínica para tudo. E não é. Você está usando toxina botulínica, você vai estar mascarando o problema sem estar realmente tratando a causa. É aumento de clínica estético. Não é. Se você fizer aumento em alguns casos, você vai dar até recessão gengival no seu paciente, você vai ficar com dentão de cavalo, né? É só ortognática. Não, às vezes não é esquelético. Se não é esquelético, como é que você vai fazer ortognática? Então, você identificar a causa, ela é importante, e dentro de cada causa, você pode ter mais de um tratamento possível. Então, lábio curto, você pode fazer, você pode até fazer exercícios labiais dentro da fono, você pode fazer preenchimento labial, você pode fazer cirurgia plástica. Na hipermobilidade labial, você tem um reposicionamento labial, você tem a toxina botulínica, que é temporária, você tem alguns anteparos, como biovolume, cimento ósseo, uma regeneração óssea. O excesso vertical da maxila, classicamente, você tem ortognática, mas pode ter intrusão ortodôntica, você pode ter reposicionamento labial. A hiperplasia gengival, você tem intrusão de genioral, você tem tratamento periodontal, você tem mudança de medicação, você tem a gengivectomia. Na erupção passiva alterada, você pode só fazer a gengivoplastia, você pode fazer aumento de coroa clínica, fazer osteotomia, fazer a osteoplastia ou não. Enfim. Então, você tem vários caminhos aí dentro de cada causa. Então, vamos dar alguns exemplos aqui para a gente tentar entender melhor essa sequência e o porquê dessa sequência, tá? Então, se o paciente tem várias causas, por exemplo, ele vai ter que fazer mais de um tratamento. E qual que eu vou começar? Vamos começar com o exemplo mais comum. O que é mais comum eu encontrar na literatura em termos de etiologia associada? As duas causas mais comuns: hipermobilidade labial e erupção passiva alterada. Então, a associação dessas duas condições, hipermobilidade e erupção passiva alterada, é a associação mais comum que tem, quando você pensa em etiologias múltiplas. Porque a hipermobilidade labial, trabalhos mostrando 65%, outros 85% dos indivíduos, ou seja, a grande maioria dos pacientes com sorriso gengival vai ter hipermobilidade. Desculpe. E a erupção passiva alterada, mais ou menos 50%. Então, um sim, um não, você tem erupção passiva alterada, né? Então, é muito comum você ter essa associação. E quando você tem essa associação, qual que é a sequência ideal de tratamento? Pense aí com você. Qual que você pensa que vai ser a sequência de tratamento? Eu tenho que fazer, na erupção passiva alterada, um aumento de coroa clínica, e para hipermobilidade labial, por exemplo, vamos pensar que eu vou fazer o reposicionamento labial. Pensar no tratamento definitivo. Vamos fazer vou fazer toxina botulínica. Qualquer caso você pode fazer toxina botulínica. Porque se você paralisar a musculatura, ela não vai subir. Então, como consequência, você vai mostrar menos gengiva. Mas você não está tratando, vamos ser sinceros, você está mascarando o problema, tá? Então, vamos pensar num tratamento com resultados mais estáveis. Então, vamos pensar que nesse caso, a paciente tem erupção passiva alterada e ela tem hipermobilidade labial. Qual que é a sequência que eu vou fazer? Eu já fiz alguns casos, principalmente lá no começo do reposicionamento labial, que eu fiz o reposicionamento labial primeiro, e depois eu fiz o aumento de coroa clínica. Mas essa não é a sequência ideal. A sequência ideal é ao contrário. Hoje a gente entende que, primeiro, eu vou fazer o aumento de coroa clínica, para depois, na sequência, fazer o reposicionamento labial, o RLE. Por que, Cleverson, que eu tenho que fazer o aumento de coroa clínica primeiro? Duas razões principais. Primeira razão, quando você vai fazer o reposicionamento labial, a altura da mucosa que você remove, o parâmetro que você usa para calcular essa altura é a exposição gengival do paciente. Você vai tirar o dobro do que o paciente tem de exposição gengival. Então, se ele tem 5, eu tiro 10. Se ele tem 6, eu tiro 12. Se ele tem 4, eu tiro 8.
E quando você faz o aumento de coroa clínico primeiro, você já diminui essa exposição gengival do paciente. Pouco, mas diminui. Você diminui ali 2 milímetros, eventualmente 3, dependendo do caso. Na média, 2. Então, se você já diminui essa exposição gengival com aumento de coroa clínica, você já vai para a cirurgia de reposicionamento labial mais conservador. Você vai tirar uma altura menor de mucosa, para que você tenha um resultado mais previsível. Então, a primeira razão é que, ao fazer o aumento de coroa clínica inicial, eu já diminuo um pouco a exposição gengival, e aí vai mudar a conta, vai mudar a altura que eu tenho que remover na cirurgia de reposicionamento labial. Entendeu? Mudou o planejamento. Mudou o planejamento. Segunda razão, quando a gente faz a cirurgia de reposicionamento labial e a gente faz a incisão ali próximo da linha mucogengival, né? Hoje ela é mais em gengiva inserida, mas você vai diminuir a profundidade de vestíbulo e você quer que naquela área próxima à gengiva inserida forme uma fibrose, um tecido cicatricial fibroso segurando essa movimentação do lábio. E quando você vai fazer o aumento de coroa clínica, que não é só a gengivoplastia, né, que se fosse a gengivoplastia, daria até para você fazer junto, mas como na grande 90, por mais de 90% das vezes você vai fazer, você tem que rebater o retalho para desgastar o osso, fazer osteotomia, fazer osteoplastia, cara, você tem a incisão ali. Quando você tem incisão, você tem a cicatriz. Quando você vai fazer o aumento de coroa clínica, a gente descola até lá em cima, para você ver bem o osso, para fazer osteoplastia, né, ter uma adaptação melhor depois. Você não descola só a margenzinha gengival. Você quer tirar todo aquele volume ósseo, né, uma extensão grande corona apical. Então, em condições normais, o seu descolamento ele vai além da linha mucogengival. E se você vai além da linha mucogengival numa área que você já fez o reposicionamento labial, você vai soltar toda a linha cicatricial, aquela fibrose. Aí sim, você tem uma chance muito maior de ter uma recidiva, você tem menos força ali segurando. Então, um segundo problema é que você vai descolar aquela área e vai aumentar a chance de recidiva da hipermobilidade labial, do sorriso gengival do paciente. Entende? Então, duas razões. E hoje a gente sabe isso, a gente não sabia lá atrás que tinha que tirar o dobro, né? A gente tirava uma faixa padrão de 10 a 12 milímetros. Hoje é o dobro, por causa de uma série de casos nossos de 2013 que comprovou isso, né? Por números, que é o dobro. E, e essa questão da recidiva, a gente sentiu isso na prática. Casos que foram feitos assim, a gente percebeu uma maior recidiva. Tá? Então, essa é a sequência correta quando você tem as duas condições associadas. Uma segunda associação que a gente vê com frequência é um paciente que tem um excesso vertical de maxila, que tem a hipermobilidade labial e que tem erupção passiva alterada. O paciente tem 3 causas. Não é raro você ver 3 causas. Excesso vertical da maxila, hipermobilidade labial e erupção passiva alterada, que são as causas mais comuns. Hipermobilidade, novamente, 65 a 85, erupção passiva alterada, 50%, excesso vertical da maxila, 20 a 30%. Então, são as 3 causas mais comuns e não é raro você ver essa associação. E aí, qual que é a sequência que a gente vai ter nesses casos? Também temos que pensar. Primeiro lugar, novamente, a gente vai fazer o aumento de coroa clínica. Nesse caso, muitas vezes, e hoje a gente entende isso melhor, o paciente tem associado ali aquele sorriso exostoses, associada à erupção passiva alterada, exostose, associada à hipermobilidade, essas exostoses. Essa paciente, quem está no YouTube está vendo, tinha isso na região anterior, aqui de incisivo, uma bolinha ali, uma exostose. Ajudava a empurrar esse lábio para cima e ajudava a diminuir o tamanho da coroa dos incisivos. Então, claro que ao fazer o aumento de coroa clínica, eu também vou, no mesmo momento, remover essas exostoses, como, né, uma osteoplastia. Fazer uma osteoplastia e remover isso em espessura, tá? Essas exostoses. Tudo bem? Então, essa é a primeira, porque também eu vou diminuir exposição gengival, o meu cálculo vai ser diferente.
O meu segundo passo, aí ele vai ser ou a ortognática ou o reposicionamento labial. Normalmente separado. Pode ser que eu faça as duas coisas? Tem casos, tem pacientes que a gente já recebeu que já fizeram ortognática e mesmo assim continuaram ainda com uma exposição gengival excessiva que ele não gostava e a gente partiu para o reposicionamento labial depois da ortognática. Inclusive eu fiz em outubro do ano passado, placa, até dificulta por causa das placas da ortognática que estão ali ainda, fazer o reposicionamento labial, né, você tem que modificar a técnica. Mas é preciso fazer ortognática e depois reposicionamento labial. Mas, em condições ideais de temperatura e pressão, se podemos dizer assim, você vai fazer um ou outro. Então, se o paciente tem um crescimento vertical de maxila leve a moderado, e a queixa desse paciente é exposição gengival, não uma queixa de estética facial, não uma queixa funcional nem nada, você pode fazer o reposicionamento labial. Se o paciente tem um excesso vertical de maxila severo, ou ele tem um leve ou moderado, e a queixa dele é estética facial, é funcional, não é só sorriso gengival, aí você tem que partir para a cirurgia ortognática. Tá? Então, depende do paciente. Isso a gente traz na nossa árvore de decisão, que a expectativa do paciente, ele é o fator principal na nossa decisão do caminho a tomar. Por que eu posso fazer ortognática, não é errado, posso fazer o reposicionamento labial, não é errado, posso fazer ortognática e depois o reposicionamento labial, não é errado. Vai depender muito dessa expectativa do paciente. Tá? Mas sempre, primeiro, aumento de coroaclínica e remoção das exostoses. Ah, vou fazer as duas, ortognática e reposicionamento labial. Qual que eu faço primeiro? Ortognática. Depois o reposicionamento labial. Porque você vai mexer. Vou fazer o reposicionamento labial, diminuir o vestíbulo na ortognática, eu vou comer tudo que o reposicionamento labial fez. Então, esquece. Primeiro a ortognática e depois o reposicionamento labial. Tudo bem? Ah, fiz o reposicionamento labial, mas depois me arrependi porque eu queria mexer no rosto também. Quero fazer ortognática? Faz. Só que você vai perder ali aquele resultado do reposicionamento labial. Entende? Então, essa é a sequência correta. Né? Tudo bem? Então, não é raro. Essa talvez seja a segunda associação mais comum. As três causas juntas. Uma outra associação que a gente vê, olha esse paciente, ele tem excesso vertical da maxila, ele tem hipermobilidade do lábio, só que aqui ele não tem erupção passiva alterada, ele tem hiperplasia gengival. Porque é um paciente, ele tem o aparelho ortodôntico fixo, ele é respirador bucal, e ele tem o excesso vertical da maxila, não tem selamento labial, e tem hipermobilidade, expõe muito, olha a hiperplasia gengival que ele tem, associado ao aparelho ortodôntico. E agora, eu vou começar também com aumento de coroa clínica? Não. Porque essa hiperplasia gengival, ela é uma hiperplasia inflamatória. Mesmo que seja uma hiperplasia por medicamento, sempre ele pode ter começado com medicamento, mas depois que começou, o paciente não higieniza direito, acumula placa e a placa exacerba o efeito da medicação, exacerba a hiperplasia. Então, sempre vai ter, mesmo que seja medicamento, sempre ali vai ter uma inflamação, um acúmulo de placa. Tá? Então, nesses casos, o primeiro é a pele, ou seja, idealmente, tirar esse aparelho, fazer, né, uma profilaxia, uma raspagem supragengival, uma instrução de higiene oral para o paciente, né, melhorar essa parte periodontal de higiene do paciente, de inflamação. Essa gengiva, ela tende a diminuir, essa hiperplasia tende a diminuir, porque, né, ela está, né, demasiada por causa da inflamação, mas quando ela diminui, ela é fibrosa e ela não, dificilmente ela regride 100%, a não ser que for uma leve hiperplasia. Então, dificilmente ela vai regredir 100%. Tá? Então, você precisa, sim, primeiro melhorar essa questão inflamatória, mas aí, num segundo momento, você parte para a gengivectomia. Essa, sim, é uma gengivectomia clássica. O que é a gengivectomia? A gengivectomia é a remoção de bolsas periodontais. No caso aqui, é uma pseudobolsa,
Quando você tem uma hiperplasia, você tem pseudobolsa. Você vai sondar aqui, ele tem aqui 5, 6 milímetros de profundidade de sondagem. É bolsa? Ele tem destruição óssea, perda de inserção? Não. É pseudobolsa, uma bolsa falsa. Porque a gengiva que cresceu. Essa é uma indicação clássica de gengivectomia. Então, vai fazer um bisel externo, uma gengivectomia, tirando todo esse, né, esse excesso de gengiva. E aí, depois que fizer isso, você vai partir para a ortognática. É o terceiro ponto. Ah, Cleverson, eu não posso fazer o reposicionamento labial? Pode. E aí você tem duas opções. Que eu faria, gengivectomia e depois o reposicionamento labial. Momentos diferentes. Mas se você quiser fazer junto, também pode. Então você pode fazer primeiro a pele básica, desinflama, bariri, barará. Depois faz a gengivectomia mais reposicionamento labial numa sessão só. Aí isso é trabalhoso, vai demorar mais, né? Não sei se é o melhor. Eu, no meu consultório, eu não faria isso. Eu faria em etapas diferentes. Mas é possível. Por que é possível? Claro, você não acabou de falar que o aumento de coroaclínica tem que ser feito antes. O aumento de coroaclínica. Porque a gente tira a gengiva, a gente descola toda aquela gengiva para desgastar osso. A gengivectomia não. Eu vou só fazer um bisel externo removendo gengiva. Então, eu vou vir um bisel externo, remover esse excesso de gengiva, ainda vai sobrar, a gengiva vai estar, o que sobrar ali vai estar inserida, eu posso fazer o reposicionamento labial e estruturar, não vai interferir. Entende? Então, quando é gengivectomia, que eu vou só tirar essa gengiva, posso fazer junto com o reposicionamento labial. Cleverson, você faria assim? Não. Por quê? Ah, você não sabe ganhar dinheiro, você tem que fazer tudo, você tem que. Cara, eu não sei trabalhar assim, atropelando as coisas. Eu vou por etapas. Mais seguro, a experiência do paciente é melhor, pós-operatório é melhor, o paciente, né, não demora tanto na cirurgia. Sabe aquelas cirurgias que você vai fazer tudo junto, de repente começa a passar anestesia, você dá 10 tubos de anestésico no paciente, o paciente está com dor, está cansado, já está com dor nas costas, incomodado, boca doendo, de ficar aberta. Cara, o paciente tem uma experiência no seu consultório muito ruim. E isso conta para ele voltar depois. Como eu não quero perder meu paciente, eu quero que ele volte sempre, eu prefiro que ele venha várias vezes e a experiência pós-operatória dele seja boa. Né? Então, isso para mim conta. Então, eu posso fazer a pério, a gengivectomia e depois o reposicionamento labial. Pério, gengivectomia e ortognática. Ou pério, gengivectomia mais reposicionamento labial. Mas sempre pério antes. Tá? E sempre a gengivectomia antes ou junto com o reposicionamento labial e a ortognática. Tá? Esse caso em que a paciente ela tem a hipermobilidade labial, tá? Ela tem uma leve erupção passiva alterada, eu até coloquei uma interrogação, porque na verdade não é erupção passiva alterada, mas ela vai fazer laminados. E a dentista que ia fazer, né, que fez os laminados dela, pediu que eu aumentasse essas coroas, porque no planejamento dela, né, proporcionalmente ela queria esses dentes maiores. Então, nem é uma erupção passiva alterada, mas como se fosse, né? Porque eu vou fazer aumento de coroa clínica como se fosse um caso de erupção passiva alterada. Então, e ela tem hipermobilidade labial. Então, sempre, novamente, começo com o aumento de coroa clínica. Nesse caso, o que muda é que o aumento de coroa clínica ele não vai ser pautado pela posição da junção cimento-esmalte, como a gente faz em condições normais de erupção passiva alterada. O aumento de coroa clínica vai ser pautado no planejamento da dentística, ou da prótese, né, de quem for fazer o laminado. Ele vai planejar o caso, o tamanho do dente. Em cima desse planejamento do dente, a gente vai fazer o aumento de coroa clínica, baseado no planejamento do dente. Tá? Então, não é o aumento de coroa clínica tradicional, porque aqui, provavelmente não, quando eu for fazer, quando eu fiz, porque esse caso eu já fiz, então, quando eu fiz, foi além da junção cimento-esmalte. Mas tudo bem, está planejado reabilitar isso depois. Então, foi por causa da. Se fosse só a junção cimento-esmalte, não ia aumentar nada, está no limite ali. O paciente tem um desgaste do dente. Tá? Então, não é pautado, o aumento de coroa clínica não é aquele que a gente mede a posição da junção cimento-esmalte. É aquele em que a dentística planeja, né, a prótese, ou quem for reabilitar planeja o dente, em cima do planejamento do dente, da futura cervical do dente, a gente faz a cirurgia. Tá?
E aí, depois, a sequência, se ela faz o laminado ou o reposicionamento labial, não vai interferir. Porque o reposicionamento labial não mexe na margem gengival. Então, ela pode fazer primeiro o laminado e depois o reposicionamento labial, ou ela pode fazer o reposicionamento labial e depois o laminado. Vai do gosto do freguês. Tá? Então, tanto faz. Tá? A sequência, porque o reposicionamento labial mexe da linha mucogengival para cima, não mexe em margem gengival, não vai mudar a posição de gengiva. Eu vi pessoas falando, mas se eu fizer o reposicionamento labial, não pode dar uma recessão gengival? Não. Não pode interferir e mudar ali, ficar um desnível gengival? Não, não vou mexer na gengiva com reposicionamento labial, na margem gengival com reposicionamento labial. Então não interfere. Entende? Então a sequência aí vai de acordo com o que preferir. Eu já finalizaria a parte do sorriso gengival e liberaria para fazer o laminado depois. Né? Mas, às vezes o paciente está o dente escurecido, está muito ansioso pelo dente novo, faz o dente. Né? Depois a gente pensa tem que ver, sempre falo onde que o calo dói mais. Dói mais o dente escuro ou dói mais a gengiva aparecendo? Então, qual doer mais, você resolve primeiro. E você tem situações como essa, da paciente que tem hipermobilidade labial e ela tem um lábio curto ou um lábio fino. Um lábio fino. Ou um lábio curto. O que a gente vai fazer? Lembrem que quando a gente faz a cirurgia de reposicionamento labial, os trabalhos mostram que eu exponho mais o vermelhão do lábio e esse lábio fica mais espesso. Então, às vezes, a gente, só com a cirurgia de reposicionamento labial, já engrossa esse lábio, entre aspas, aí. Tá? Mas você vai fazer a cirurgia de reposicionamento labial primeiro, pela hipermobilidade, e aí finalizou, o paciente sorri, o lábio ainda está fino, posso aumentar, preencher com ácido hialurônico, ganhar mais 1 milímetro, um pouquinho ali, mais espesso e dar esse retoquezinho? Posso, então faço o preenchimento depois. Mas não faz antes. Não faz antes, porque você não sabe como vai ficar depois. O reposicionamento labial vai já expor mais vermelhão e já vai deixar isso um pouco mais espesso. Então faça depois. Tá? Então, primeiro o reposicionamento labial e aí depois, se necessário, o preenchimento labial. Tudo bem? Entenderam? Então, entenderam que cada situação é uma coisa? Olha quantas situações diferentes eu trouxe aqui para vocês, em que você tem que pensar na sequência e o motivo, não é ir fazendo, né? Ir metendo louco e fazendo de qualquer jeito. Não. Tem que ter calma. Tem que fazer entendendo a sequência e o porquê, a razão das coisas. E é isso que eu queria trazer, porque eu sempre vi essa dúvida aí com o pessoal. Beleza? Deixa eu parar para quem está no YouTube aqui, deixa eu parar a minha apresentação. Quem está aqui no Instagram quiser mandar uma mensagem também, do YouTube também pode mandar ali no chat. Deixa eu ver aqui. Pessoal do YouTube, se tem no chat. Boa noite, ó. O Alan, Neuza, Cristiane, Bruno, Helenice, Murilo. Deixa eu ver, Murilo, que você perdeu. A aplicação prévia de toxina ao reposicionamento diminui a chance de recidiva? Diminui, Murilo. Tem um trabalho, tem 2 trabalhos, na verdade. Né? 3, mas 2. Tem um que aplicou. Boa noite, Robson, tudo bem? O Robson está ali no Instagram. Tem um trabalho que comparou, que é até do professor Sérgio Kahn e da Karine. Ele comparou aplicar a toxina botulínica 15 dias antes, que é o que a gente sempre preconizou lá atrás. Ele pegou essas ideias das aulas que eu já dei para ele lá também. Então, ele aplicou toxina botulínica 15 dias antes, fez reposicionamento labial, outro grupo só fez reposicionamento labial, não aplicou toxina botulínica. E ele viu depois que o resultado, quando aplicou toxina botulínica, você teve maior diminuição da exposição gengival, tá? Nesse caso. Tem um outro caso da Andréa Vergara Buenaventura, que ela aplica um dia depois. Ela faz reposicionamento labial, o paciente fez reposicionamento labial hoje, amanhã ele volta e ela aplica a toxina botulínica. Um dia depois da cirurgia. E ela acompanhou por 3 anos. É uma série de casos, com 8 casos tratados, 3 anos, e ela mostrou uma maior estabilidade.
tá? Apesar que ela não tem grupo controle, tá? Mas ela mostrou estabilidade depois de 3 anos. Então, melhor assim, tá? Quanto tempo da ortognática para RLE, Gerlane? Porque mesmo assim, preciso. Ô, Gerlane, é o tempo de cicatrizar a ortognática. Quando o buco te liberar, falar, ó, tá cicatrizadinho, o osso tá zerado, já fechou tudo, e aí você vê que, né, sorri e ainda mostra muita gengiva, pode partir. Então depende da liberação do buco, tá? Do buco. Tá? Então não tem esse prazo mínimo, o tempo é de cicatrização do osso e, né, da vontade do paciente de fazer, mesmo depois do ortognático. Já recebeu alguns casos assim, tá? Tudo bem? Mais dúvidas? Tudo certo? Mandando aqui. Deixa eu ver aqui no Instagram, que tá aqui. Que use o Robson. Robson entrou aqui também, a Mari, Juliana. Pessoal, então lembrando para vocês que toda terça-feira, às 20 horas, a gente tem essa live, tá? Ela é transmitida no Instagram e no YouTube, mas novamente no YouTube a gente tem imagens, fica mais didático, né? Mais rico. E é para o nosso grupo de estudos em sorriso gengival. Os nossos alunos do método RLE estão aí dentro do grupo, mas também tem, né, outros dentistas que estão dentro desse grupo e a gente vai discutindo algum ponto relativo ao sorriso gengival, tá? Dentro dessas lives nossas. Então, semana que vem tem de novo, já anotem aí. Deixa eu ver, Gerlane. Prof, na questão do caso da gengivectomia, ou seja, hiperplasia. Depois não seria necessário realizar a segunda de aumento de coroa? Ô, Gerlane, depende, tá? Depende. Ela está perguntando se fez a gengivectomia, depois não tem que fazer aumento de coroa? Depende. Se o paciente tinha o dente tudo normal, o tamanho do dente normal, né, não tinha erupção passiva alterada e hiperplasiou por causa do aparelho, aí é só gengivectomia. Agora, se ele já tinha erupção passiva alterada, e aí hiperplasiou, aí você tem que fazer a gengivectomia, espera cicatrizar e aí complementa com aumento de coroa. Tá? Então, como é que eu sei? Você pode perguntar para o paciente, assim, você não vai ter certeza num primeiro momento, mas você pode ver se o paciente tem alguma foto no celular antiga dele sorrindo, para você já ter uma ideia. Você pode perguntar para ele, seu dentinho era curto já antes ou não? Ou ele era grandão e depois que diminuiu mais agora por causa da gengiva que cresceu, para você ter uma ideia. Ou você pode, depois da cirurgia da gengivectomia, avaliar isso. Ou você pode, com uma tomografia, avaliar a posição da crista óssea em relação ao distanciamento de esmalte. E aí você saber exatamente se tem osso ali próximo ou não. Então você tem formas diferentes de ver. Só de olhar clinicamente, você não vai ter certeza. Pode ser que precise? Pode ser que não precise? Pode. Então, ou você tenta ver alguma foto antiga do paciente, ou perguntar para ele, ou você espera o resultado da gengivectomia para ver, ou você pede uma tomografia para ver onde que está a posição da crista óssea. Tá? São formas de você ter certeza aí se vai precisar ou não, né? Ter uma segurança maior, tá? Mas nem sempre é necessário. Tudo bem? Mais dúvidas? Ai, nas costas. Pessoal, então tá bom, obrigado. Mais uma live aí, mais uma semana todo mundo junto. Fico feliz de vocês estarem aqui, da gente poder compartilhar isso. Se tiver dúvidas, me manda um direct. Quem está nos nossos grupos do WhatsApp lá, manda sugestões do que vocês querem, dúvidas que vocês têm, e à medida do possível eu vou mandando, tá? Deixa eu ver o Robson aqui, que ele acabou de mandar. Professor, vou realizar uma ortognática e realizar osteotomia para impacção da maxila. Beleza. Qual a impacção vai Como a impacção vai ser ampla, gostaria de saber se poderia associar o reposicionamento labial. Obrigado. Ô, Robson,
eu faria só ortognática num primeiro momento. Porque você já planejou ortognática, né? De acordo com a exposição de dente e tal, e o tanto que você vai impactar. Então, pode ser, né, apesar de ser um caso severo, como você fala, é um caso grave de crescimento vertical de maxila, pode ser que já resolva só com a ortognática, tá? Porque para o reposicionamento labial, geralmente você vai medir a exposição gengival para ver a altura da mucosa que vai tirar. Se você faz junto, assim, na minha visão, né, que eu não faço ortognática, talvez você perca um pouco o parâmetro do tanto de mucosa que você tem que remover no reposicionamento labial. Então, assim, na teoria é possível, desde que você calcule, eu vou diminuir tanto de exposição gengival com ortognática, vai sobrar tanto, então já faço reposicionamento labial para diminuir essa outra quantidade que vai ficar. Faz 2 em 1. Tá? Ou já avisa o paciente que pode ser que melhor, que fique um pouco de gengiva, que depois precise fazer alguma coisa, e aí você deixa para um segundo momento fazer. Tá? Eu nunca fiz junto, mas eu já atendi vários pacientes que já tinham feito ortognática e que precisou complementar aí com reposicionamento labial. Tá? Beleza? Tá, entendi, valeu. Beleza. Isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Terça que vem estaremos aí de novo. E aí eu vou divulgando para vocês os temas das próximas aulas. Obrigado, Robson. Um grande abraço, tá? Pessoal, valeu. Abraço para todos. E qualquer dúvida, vai me mandando lá no Instagram. Eu vou trazendo para vocês, viu? Abração. Até.